poder partilhar a palavra de Deus mais uma vez, quando não somos merecedores da palavra, mas a palavra se tornou carne, habitou entre nós, e nós podemos ver a sua glória como a glória do unigênito do Pai, não é? Cheio de graça e de formosura. Queridos, gostaria que vocês prestassem bem atenção. Sei que vocês sempre prestam atenção, para que vocês entendam a analogia que a Bíblia faz entre um casamento e Cristo Jesus. Então é importante você entender isso, para que você compreenda o que a Escritura revela, porque a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Então é importante que você entenda isso que eu vou falar. Amém? Amém. O casamento judaico e suas aplicações na Igreja de Cristo. O que é que a gente pode aprender com o casamento judaico? Quando chegava o dia marcado para o casamento, a noiva purificava-se. Ela precisava purificar-se. Depois do ritual de purificação, ela vestia-se de branco, ornamentava-se com joias, cobria-se com um véu, porque ela não podia se apresentar ao noivo com o rosto descoberto, não é? Cobria a fonte com uma coroa. O noivo vestia as suas melhores roupas, cobria a cabeça e colocava um diadema. Isso está em Cântaros 3:11. Saía de casa para a casa dos pais da noiva, acompanhado por seus amigos, ao som de músicas e cânticos. Se o casamento era à noite, as pessoas que faziam parte do cortejo empunhavam tochas ou lâmpadas acesas com azeite. Recebia a esposa na casa dos pais, com o rosto coberto e acompanhada pelos votos de felicidade dos amigos e pelas bênçãos dos pais. Mateus 25:7, Gênesis 31:27 e 24:59. O marido a conduzia para a casa de seu pai ou para a sua casa, com os convidados ao som de muita música. Cântaros 3, verso 6 ao verso 11. No caminho para casa, juntava-se a comitiva, pessoas, amigas do novo casal, moças virgens. Mateus 25, verso 6. Seguia-se o banquete na casa do esposo ou na casa do pai do noivo. Se a distância da casa era grande, então o banquete se realizava na casa dos pais da noiva. Nessa ocasião é que o noivo se aproximava da noiva pela primeira vez. Terminando o banquete, a noiva era conduzida para a câmara nupcial. Gênesis 29 e 23, Juízes capítulo 15, verso 1. E o noivo era acompanhado pelos seus amigos ou pelos pais da noiva. As festas continuavam no dia seguinte e se prolongavam por 1 ou 2 semanas de celebração, em virtude
da realização do casamento. O relacionamento, as festas continuavam no dia seguinte, se prolongavam por 1 ou 2 semanas. O relacionamento espiritual entre Deus e o seu povo é comparado ao do esposo com a esposa. Isaías 62, versos 4 e 5. É importante entendermos, irmãos, que tudo que reflete aqui na terra, naquilo que a gente considera o mundo real, nós consideramos isto aqui que nós estamos vendo, isso que nós estamos tocando, nós temos o hábito de acharmos que este mundo é o verdadeiro mundo, quando de fato não é. Este mundo em que nós vivemos é o mundo criado por Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito. Mas como nós, neste plano em que nós nos encontramos, podemos adorar a Deus em Espírito? Dentro desse contexto, irmãos, nós refletimos aqui no mundo material, que não é o mundo real, porque o mundo real é o mundo espiritual. É o mundo de Deus. Deus é Espírito. E a Bíblia diz que Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então Deus, que é um ser espiritual, criou tudo isso que nós vemos. Porém nós não vemos Deus. Porque Deus é Espírito. Então, dentro desse contexto, Deus trouxe até nós o casamento, uma instituição divina, e dentro dessa instituição divina, Deus trouxe uma analogia entre marido e esposa, e Deus e a igreja, Jesus e a igreja. Quando Deus fez o homem, diz a Escritura Sagrada, depois de Deus avaliar a sua criação, a Bíblia diz: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Adão não pediu a Deus uma esposa, mas Deus quis dar a Adão uma esposa. Por que Deus quis dar a Adão uma esposa? Se Adão não tinha, tudo bem, conhecimento do pecado, não tinha conhecimento do que era mal, ele vivia na plenitude de Deus no jardim do Éden. Mesmo Adão não estando em pecado, Deus percebeu que como homem ele precisava de algo que o completasse. Deus falava com Adão todos os dias, mas Adão precisava de alguém semelhante a ele. Deus é Senhor, é sustentador, é Criador de tudo. Deus não precisa nem de mim, nem de você, nem de nós, de nada relacionado às coisas que Ele criou. E por que Ele criou? Porque Ele tem prazer de comungar, de revelar-se, de se expor como Pai, Senhor e Criador. O Salmo 8 diz que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos e nos cingiu, nos vestiu de glória. Aleluia. E aí, Deus, vendo a necessidade do homem, no caso, o primeiro homem, Adão, fez-lhe a mulher. E observe
que Deus não fez a mulher do barro, como fez o homem. Mas Deus fez a mulher do próprio homem. Por que Deus fez a mulher do próprio homem? Porque é o homem que faz a mulher. Ou seja, é o homem que conduz. A mulher tem o fogo, mas o homem tem um termômetro. Ele controla. É ele que conduz. E Deus tirou a mulher do homem, como está registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 3 ao verso 6. E diante dessa questão, irmãos, nós vemos Deus realizando o primeiro casamento e demonstrando que a presença dele na vida do homem não era, olha, suficiente. Como assim, pastor? Não era suficiente. Deus é suficiente para a salvação. Deus é suficiente para o perdão. Deus é suficiente para a restauração. Deus é suficiente para a eternidade. Deus é suficientemente para nos edificar, nos purificar. Deus é suficiente para criar, gerar, restaurar, regenerar. Mas Deus não podia se relacionar com aquilo que Ele criou de forma profunda. Quando eu digo profunda, eu não estou falando de um relacionamento espiritual. O homem precisava ser complementado. E o complemento do homem foi a mulher que saiu dele. Deus não tirou da terra, Deus tirou do homem. E a Bíblia diz: aquele que encontra uma mulher achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Aleluia. É o que a Bíblia diz, Provérbios, capítulo 19, se não me falha a memória, verso 8. Então, quando Deus fez a mulher, Deus fez a mulher para suprir a ausência dele no homem. Qual era a ausência de Deus no homem? Solidão. Não é bom que o homem esteja, mas Deus vinha falar com o homem todo dia. Mas Deus não passava o dia com o homem, mas Ele vinha falar com o homem. Vocês estão entendendo? Deus vinha falar com o homem na virada do dia, mas Deus não passava o dia com o homem. Aí Deus disse: rapaz, eu não posso passar o dia todo fora, tenho tanta coisa para cuidar. Tenho anjos, arcanjos, querubins, serafins, para dar trabalho, para ordenar. Eu tenho um universo para sustentar com o poder da minha palavra. Eu não posso estar aqui, Adão, o dia todo contigo, te paparicando. Só tinha Adão em toda a terra. Não havia outro semelhante a ele. Se eu vou fazer um semelhante a Adão, com mais perfeição. Não tirou do pó, tirou dele. Então entenda, quando Deus faz essa analogia entre o casamento e Cristo e a igreja, Adão simbolizava quem? Cristo. Paulo diz em Romanos 5 que Adão era símbolo da pessoa de Cristo. E a igreja e Eva era o símbolo da igreja, porque a Eva saiu de Adão e a igreja saiu de Cristo. E dentro desse contexto, entre o casamento e a igreja, o preço de uma esposa, você pagava para casar com uma mulher, na época de Jesus. O preço de uma esposa costumava ser muito alto, referente aos
o pai teve para criá-la. Então existia o dote, um alto pagamento por aquela mulher que foi educada para servir e viver em família. O preço era acertado entre os pais em um jantar. Ela não via ele e ele não via ela. Como hoje se faz, né? Hoje, quem escolhe com quem vai casar-se são os filhos, não os pais. Minha mãe ainda foi dessa época que quem escolheu o marido foi meu avô, que acertou com o pai dela que a minha mãe casaria com meu pai. E minha mãe via o meu pai uma vez ao ano. Meu pai morou um tempo no Rio, vinha, se via, depois voltou de vez para Pernambuco, aí se via esporadicamente até o dia do casamento. O preço era acertado entre os pais no jantar. O que era que acontecia nesse jantar? Ao partir o pão na ceia, Jesus falou o preço que estava pagando. Do jeito que os pais se juntavam em um jantar, em uma ceia, para acertar o casamento entre seus filhos, Jesus, em uma ceia, falou. Lucas 22, 19, Jesus disse: e tomando um pão, e havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Qual foi o preço que Jesus pagou pela sua noiva? Com a sua vida. Ele pagou com a sua vida. Quanto custa a vida de alguém, a existência de alguém? Tem limite de valor? Se eu perguntasse a Luciana e a Mano, quanto custa vender para mim João Pedro? Tem algum valor monetário que você possa dizer? Não tem. Quanto custaria? Não é? A netinha de Rosângela, tu me vendia tua netinha, Rosângela? Nem por $1 milhão. Não tem preço. Então, quando Jesus disse: e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e serviu aos discípulos, e disse: isto é o meu corpo, que é oferecido em favor de vós. Assim como o noivo dava à futura esposa, olha, escuta, um cálice de vinho, e assim selava o contrato de casamento, se a noiva bebesse. Se ela não bebesse, o contrato não era legal, não era oficializado. Ela tinha que beber o vinho. Se ela não bebesse, não tinha contrato. Jesus também serviu aos discípulos o vinho. Mateus 26, 27. E depois de partir o pão, tomou o vinho e disse: tomai dele todos. O sangue dele, ele estava dando pela sua noiva. Mas para que ela afirmasse que queria realmente o compromisso, ela tinha que beber do vinho. E ainda nos orientou que nós repetíssemos esse jantar em memória do preço que custamos. Quanto custou a nossa salvação? A morte de Jesus. Até que ele retornasse. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Quando você participa do pão e do vinho, você está declarando que continua
seu noivo. E que a qualquer momento ele retornará. Nós não fomos comprados com prata, ouro ou joias preciosas, diz o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19. Vocês não foram comprados com prata, ouro, joias preciosas, mas foram comprados com o precioso sangue de Jesus, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. A noiva não sabia o dia e a hora do retorno do noivo, mas conhecia a época. E qual era a época? Qual era o período, mais ou menos? Pois era o tempo de 1 a 2 anos que ele conseguia organizar tudo e construir a câmara nupcial. Não era a casa. O principal era a câmara nupcial. Porque os primeiros dias de casado era 1 ano de lua de mel. Capítulo 24 do livro de Deuteronômio. E a sociedade mantinha, os pais mantinham a vida do casal durante 1 ano. Aí a Bíblia diz: para alegrar a sua esposa. Pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 24, que você vai ver que está registrado. E durante 1 ou 2 anos ele tinha que preparar a câmara nupcial, aonde eles iam morar, habitar e coabitar. A intenção do noivo era raptar a noiva, levar de repente. Por que vem a palavra raptar? Porque ele não dizia o dia que ia chegar para o casamento. Não dizia. A comitiva do noivo vinha na frente, gritando: o noivo está chegando. E aí, as pessoas da circunvizinhança, onde a noiva morava, começavam a dizer: o noivo está chegando. Porque ouviam: o noivo está chegando. E a noiva, que estava prometida e acertada, corria para se organizar. Ela tinha que ser rápida e objetiva, porque ela não ia ficar ali, ela ia ser apanhada e levada. E os pais é que tinham que correr atrás para acompanhar ela, porque já estava acertado tudo. A qualquer momento, irmãos, o noivo da igreja virá. Glória a Deus. E nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo vem falando à igreja. Desperta a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos colocar tudo aquilo que está em nós e na nossa vida nas mãos de Deus. Deus tem o melhor para mim e o melhor para você. É verdade. Você crê nisso ou você duvida? A intenção do noivo era raptar a noiva, chegar de surpresa e levá-la embora para si. Por isso ela deveria estar sempre preparada. Ao sair de noite para encontrá-lo no caminho, os que observavam talvez não identificassem a noiva, pois ela continuava usando o seu véu. Mas ela voltaria às mesmas ruas 1 semana depois. Porque depois de 1 semana, a festa continuava, ela ia retornar à casa dos pais para se despedir dos pais e ir definitivamente embora com seu marido.
significado daquelas bodas. Antes do casamento, tanto a noiva como o noivo passavam pelo mikvah, ou mikveh, o que hoje conhecemos como batismo nas águas. Tanto nós, os crentes, como Jesus, passamos por esse ritual. A igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você? Amém. Se o Espírito Santo habita em você, você deve se submeter ao que a palavra diz. Porque não tem como dizer eu sou de Cristo e não se submeter a Ele. Paulo é bem claro quando diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. Senhor, eu te amo. Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. João 14, 23. Não tem como declararmos amor a Deus, amor a Cristo e vivermos em desobediência. É uma contradição. A vida de um cristão, ela não é conhecida pelos dons que ele tem. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Os dons faz o crente ser conhecido na terra. Mas o fruto faz o crente ser conhecido no céu. Aleluia. Os dons te levam para muito longe. Quem é que não gosta de ouvir um bom pregador, que conhece bem a palavra, que ministra bem a palavra, que expõe bem a palavra? Irmãos, muitas pessoas trazem pregadores de longe, de outros lugares, de outros estados, de outros países, e quando vem, é aquela aglomeração de pessoas, porque ele se tornou famoso, se tornou conhecido pelos dons que Deus deu a ele. E os dons que Deus deu a mim, deu a você e deu a quem quer que for, esse dom é para a glória dele. Mas nós não somos conhecidos no céu pelos dons que temos. Os dons nos apresentam diante dos homens, diante das pessoas. Quem não quer ouvir uma pessoa que canta bem, que toca bem, que rege bem? Porque isso é louvável, a gente fica alegre com tanta perfeição. Eu lembro-me quando nós íamos para o culto na igreja anterior, e lá tinha 2 corais. O coral era feito de pessoas casadas, adultas, a maioria era mulheres idosas, mas que eram bem afinadinhos. O maestro, o pai de Samuel, como era o nome dele? Esqueci o nome dele, eu também esqueci. Um excelente maestro, foi maestro no Templo Central do Recife, maestro lá. E quando a gente passava a oportunidade, vamos ouvir o coral, irmãos, eu ficava assim, vidrado. Quando ele fazia os gestos, o coral ficava de pé, aí ele apontava para o último componente do banco, lá atrás. Aí ele dizia o tom de voz. Aí apontava para o do meio, dizia o tom de voz. Apontava para frente, tom de voz. E quando ele levantava os braços e fazia o gesto, todos, de uma só vez, cantavam harmoniosamente. Irmãos, eu me deleitava. E quando eles cantavam o Salmo 121, os homens, elevo
meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Quando ele terminava, aí entrava as mulheres. Quando as mulheres iniciavam, aí juntavam as duas vozes. Meu Deus do céu, parecia que a gente ia voar. Tanta perfeição. Aleluia. E dentro desse contexto da beleza, do que Deus fez, da analogia que Deus fez entre o homem e a mulher, Cristo e a igreja, nós temos um exemplo, irmãos, bíblico sobre esse fato, olhando para a vida de Abraão. A igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo. E como eu disse a você, se alguém não obedece à palavra de Deus, com certeza, o Espírito Santo, em breve momento, sairá da vida dele. O Espírito Santo não vai insistir com quem não quer se submeter a Deus. Ele vai falar, ele vai chamar, ele vai tocar, ele vai sensibilizar você e você vai endurecer. Cada vez que você endurece o coração, mais o Espírito Santo se afasta. Que chama-se rebelião, rebeldia. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E tem tanto crente feiticeiro. Mas pastor, eu não gosto de bater o bombinho não. Não precisa bater o bombo não. Basta ser rebelde. Não é? E dentro dessa analogia, a igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo. A exemplo nós temos Abraão e sua família. Abraão era uma representação de Deus. Eliezer, que era o seu servo, que conduzia toda a sua casa, simbolizava o Espírito Santo. E Abraão disse: Eliezer, vai à casa dos meus parentes e toma para o meu filho uma esposa. Não vá às mulheres na terra nas quais nós habitamos, mas você vai na minha parentela, na terra de Naor, de onde eu saí, e vai trazer uma mulher para o meu filho. E Eliezer foi. E a Bíblia diz que Eliezer pegou 10 camelos. Um era para Eliezer ir. 9 eram os camelos que estavam abarrotados de prata, ouro, joias e tecidos. E partiu Eliezer com esses 9 camelos e os servos. E chegou à terra de Naor, parente de Abraão. E quando ele chega lá, ele ora. Isso está no capítulo 24 do livro do Gênesis. E quando ele chega lá, ele faz uma prova com Deus. Ele diz: Deus, se o Senhor me abençoar nesta jornada, seja gracioso comigo. Faz com que a mulher que sair e vir aqui, ela se disponha a dar água aos camelos. Irmão, dar água para camelo é trabalho. Não sei se você já viu o camelo bebendo água. Ele bota a boca dentro do tanque, ele chupa. E não é 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, não. 5 litros. 5 litros toma eu por dia, Gabriel. O camelo ele chega a tomar, irmãos,
mais de 20 litros de água de uma vez. E outra coisa, o poço, havia poços naquela região que eram içados por corda, mas havia poços que eram com escadaria caracol. E quem tirava água eram as mulheres, não eram os homens. Os baldes que a gente usa hoje, aqueles baldes de plástico, aquela alcinha de ferro, é uma maravilha, maneirinho. Mas os baldes antigamente feitos de madeira pesada. E quando Eliezer acaba de orar, Rebeca, ela vem Rebeca com água. Chega para ele e ainda oferece. Ele conversa com ela, de quem tu és filho? Eu sou filho de Milca, filho de Naor. E naquele diálogo entre Eliezer e Rebeca, Rebeca se dispõe a botar água para 10 camelos. Imagine quantas voltas ela desceu. Lá embaixo no poço, para subir e botar, subir e botar, subir e botar. Quando ela acaba de fazer isso, Eliezer disse: me leva ao teu pai, que eu preciso falar com ele. Ele narra a história para ela, ela aceita. Olha, Eliezer é o Espírito. Quem é Rebeca? A igreja. Eliezer relata o fato de que o seu Senhor, o Pai, o enviou para trazer uma esposa ao seu filho, Isaac, Jesus Christ, Jesus. Ela aceita o convite, mas ela não quebrou, olha, princípios. Eu tenho que falar com meu pai. Levou Eliezer até o pai. Eliezer conta tudo para o pai de Rebeca e disse: se ela quiser ir com você. E quando perguntaram a ela, eu vou. Eliezer pega todos os utensílios que levou naqueles camelos e disse: está aqui, é tudo dela. Sabe o que simboliza todos aqueles utensílios? Pedras preciosas, prata, ouro, tecidos. São os dons, o fruto do Espírito na vida da igreja. Os 9 camelos representam os 9 dons de 1 Coríntios 12, 1 a 11. E com todas as adversidades que os dons traz. E ali Rebeca ouviu, aceitou, e Eliezer disse: eu não posso me demorar, eu tenho que voltar ao meu senhor Abraão. E Rebeca sobe em um dos camelos e retorna. E ao longe ela vê Isaac. E quando ela vê Isaac, ela pergunta a Eliezer: quem é aquele? Ela diz: aquele ali é o meu senhor Isaac. Ela cobre o rosto. E a Bíblia diz que Isaac viu Rebeca ao longe. E quando viu, saiu ao encontro dela. E foi encontrar-se. E os dois se encontraram. E a Bíblia diz: Isaac tomou Rebeca e levou à tenda de seu pai. Ou seja, olha, Jesus virá até as nuvens do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele pousará nas nuvens e de lá chamará a igreja. Quem levará a igreja? O Espírito Santo. Glória a Deus. E a igreja subirá e encontrar-se com Amém, Jesus. Jesus. Irá para a casa do Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele comprou a igreja com o seu precioso sangue. E como eu disse antes do casamento, tanto a noiva como o noivo passavam pelo mikvá. Eu já falei aqui a vocês o que era o mikvá, mas eu vou falar novamente. Aí vem, Baseado no Espírito Santo. o que é mikvá?
significa, a palavra mikvah significa concentração de água. A palavra aparece na lei, no livro do Gênesis, no momento da criação, quando havia uma grande concentração de água. Segundo a lei, para que uma mulher possa unir-se a seu marido, é absolutamente necessário emergir-se no mikvê 7 dias após o término de seu fluxo menstrual. Passado esse período, após 7 dias, ela era imergida dentro do mikvê e passava pelo ritual de purificação. Aí vem. Da mesma forma que o mundo surgiu das águas, quando um ser humano mergulha em água natural, ele emerge como se fosse uma nova criatura, alguém totalmente novo. No Gênesis, no início da criação havia apenas águas. E a Bíblia diz que havia águas sobre toda a terra e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A seguir, Deus separou as águas superiores das águas inferiores, as águas de cima e as águas de baixo, formando assim o firmamento. Depois surgiram os continentes e assim por diante. É interessante notar que quando o ser humano nasce, ele também surge das águas, ou não? Quando a criança nasce, ela estava onde? Aonde? No ventre da mãe. Que esse ventre tem o quê? Uma bolsa d'água, chamada de líquido amniótico. Ele também surge das águas, pois emerge após 9 meses nas águas amnióticas do ventre materno. Assim como Deus trouxe a terra, separando-a das águas, e Deus disse: haja porção seca, e separação entre águas e águas, e fazendo dela brotar frutos e vida, assim somos nós quando nascemos da água do Espírito, nós emergimos para a vida de Deus e com Deus. O que foi que Jesus disse para Nicodemos? Se não nasceres da água, de forma alguma tu entrarás no reino dos céus. Então, dentro desse contexto, irmãos, analógico ou analítico, fazendo analogia entre Cristo e a igreja, nós precisamos firmemente estar convictos se de fato nós nascemos, se de fato somos igreja. Porque ser igreja não é simplesmente vir ao culto, não, ou ter um cartão de membro na mão, ou andar com a Bíblia na mão. Ser igreja é refletir o Cristo de Deus, é ter a ação do Espírito Santo manifesta em nós e gerando por meio de nós vida. Eu te pergunto, você tem gerado vida? Não é para você me responder, é para você pensar. O que a sua vida tem produzido como servo de Deus, como filho de Deus, como herdeiro de Deus? Ou você tem se paralisado pelas situações que são difíceis? É verdade. Dolorosas? É verdade. Machucam? É verdade. Ferem? É verdade. Mas se tu estás debaixo da unção do Espírito Santo, irmãos, como eu falei há minutos atrás, os dons
a unção que quebra o jugo. Amém. Glória a Deus. É a unção do Espírito sobre nós, que traz cura, que traz libertação, que traz restauração, que traz mudança. Muitas vezes a pessoa tem o dom, mas não tem a unção. O dom apresenta o homem, mas a unção liberta o homem. Glória a Deus. O dom lhe deixa famoso, lhe deixa conhecido. Mas a unção deixa você reconhecido, não conhecido. A menina que estava na Síria, lá no capítulo 5 do livro de 2 Reis, ela disse: se o meu Senhor estivesse em Israel, ele ficaria curado. Glória. Porque o que é que tem lá? Lá tem um homem, um profeta, um homem de Deus. Quem é ele? Eliseu. E o rei de Naamã mandou carta ao rei de Israel para que ele fosse recebido e saísse lá curado. O rei se desesperou. Tenho eu o poder de curar? Tenho eu o poder de dar a vida? E Eliseu soube da situação e disse: manda ele aqui. Eliseu nem saiu para falar com ele. Eliseu nem se apresentou a ele. Eliseu mandou uma mensagem: diz a ele que vá até o Rio Jordão e dê 7 mergulhos. E quando o servo de Eliseu, Geazi, transmitiu isso para Naamã, o capitão, o chefe dos exércitos da Síria, ele disse: eu pensei que ele viria até mim, iria se apresentar, iria orar e eu sairia curado. Eliseu nem foi lá. Mas a unção de Eliseu foi. E quando Eliseu disse: diz a ele que dê 7 mergulhos, ele ainda retrucou, ele ainda rejeitou, ele ainda resistiu. Mas quando ele deu, ele foi curado. E ele voltou e ofereceu dádivas. Eliseu disse: não quero nada. A unção de Deus não é para enriquecer. A unção de Deus é para abençoar o povo. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso. Se você, como igreja, está sentindo a ausência dessa unção, alguma coisa está errada em você. Ou você é aquele que quando vê uma pessoa possuída de demônio, você foge. Você corre. Se tem alguém enfermo, vem cá orar, irmão. Não se orar não. Liga para o pastor. Não, irmão. Se o Espírito Santo está ativo e vivo em você, não precisa da oração do pastor para Jesus curar. Porque Jesus ouve a oração do pastor e ouve a oração do membro. A igreja toda, ela precisa estar debaixo dessa unção. 2:43 do livro de Atos dos Apóstolos. E em toda alma havia temor. Toda a igreja tem um temor de Deus. E muitos milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E a cada dia acrescentava o Senhor ia crescendo a igreja. Mas não era só por causa dos apóstolos, era a igreja toda. Quando a gente, irmãos, começar a fazer isso, buscar de fato, para que nós não nos tornemos aquela igreja morta que não crê mais no batismo com o Espírito Santo com fogo, que não crê mais que Jesus cura, que não acredita mais que Ele vai voltar. Tem igreja que não acredita mais que Jesus vai voltar. E nós vemos aí uma operação do inimigo, tirando da igreja
fé viva, a fé gerada pela ação do Espírito Santo. Quando termina-se o Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Jesus está já chegando, irmãos. E a gente, como noiva, a gente precisa passar pelo mikvah de Deus. Purificação. Estarmos puros. Porque Jesus virá num dia e numa hora em que nem eu nem você sabe. Ou alguém aqui sabe? Não, sabe não. Não sabe. Os adventistas previram a volta de Jesus. As testemunhas de Jeová também previram a volta, deram até data. Mas ele não veio. Porque ninguém sabe, isso só pertence a Deus. Jesus deixou os sinais para que a gente ficasse atento. Olhe os sinais. E os sinais estão aí. Olha para os sinais. Olha para o que está acontecendo no mundo. Olha para o controle social, que é um dos sinais da volta de Jesus. Olha para as pragas, para as mortes, para a violência, pelos os terremotos, maremotos, inundações, as pestes. Isso são os sinais da volta de Jesus. Que o Espírito Santo encontre no teu coração o espaço para que você mude de direção enquanto há tempo, porque breve virá, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.